Era Vargas, o Estado Novo, 1937 a 1945. Gente, vamos começar a falar da terceira e última fase do período Era Vargas, conhecido como o Estado Novo, ou então o regime ditatorial de Getúlio Vargas, tá? Como a gente viu na nossa cronologia, nossa periodização, a Era Vargas ela se divide em três fases. Primeira fase a gente já viu, que é o governo provisório. Segunda fase é o governo constitucional, quando Vargas governa sob a égide de uma constituição. E por fim o Estado Novo, ou a ditadura de Vargas, que é quando Vargas rasga a constituição que ele mesmo havia elaborado junto com os representantes dos estados, os governadores, junto com vários setores da sociedade. Aquela Constituição democrática de 1934, ela é rasgada. Tá? Então não tem mais democracia no Brasil a partir de 1937 até 1945. Tá? E no lugar dessa Constituição de 34, o Vargas vai impor uma Constituição que já estava escrita. Tá? Então, a tese, inclusive, de que Vargas já planejava há anos dar um golpe, né, no governo, no Estado brasileiro. E essa Constituição ela já estava pronta, ela não foi elaborada, né, em conversa, em diálogo com a sociedade. Ela foi imposta e o texto dessa Constituição de 37 é muito inspirado nas leis fascistíssimas, nas leis fascistas da Itália de Mussolini, como a gente já viu em história geral, tá? Então, de 37 a 45 a gente tem uma ditadura, ditadura varguista, tá? Então, essa é uma outra faceta de Getúlio Vargas, tá? Que sai de um governo democrático, mais conciliador, para uma ditadura, tá? E qual que foi a justificativa para a implementação dessa ditadura, gente? Aula passada vocês viram o Plano Cohen, né? O Plano Cohen foi um plano forjado, um plano falso, em que supostamente membros do exército teriam revelado uma carta de intenções dos comunistas brasileiros em tacar fogo nas igrejas, em dar o golpe, né? Lembrando que essa briga com os comunistas já vinha desde 1935, com a prisão lá do Luiz Carlos Prestes, a intentona comunista, né? As ideias comunistas, a formação do Partido Comunista. Então isso, ao mesmo tempo que criou um pânico geral em vários lugares na Europa, quando chegou no Brasil e na América Latina como um todo, os governos usaram muito essa ideia de perigo comunista, né, um elemento estrangeiro, né, ameaçador para a ordem nacional. Né. E aí, 37, esse plano Cohen que é forjado, né, uma falsa carta que é encontrada lá com esse plano. O Vargas sai nos meios de comunicação, na rádio, né? Lembrando que a rádio é fundamental nesse período, porque a rádio chega no Brasil e ela é fortemente utilizada como veículo de propaganda, tá? Em massa, né? O primeiro veículo, assim, não o primeiro, mas um grande e poderoso veículo de massa de propaganda ideológica, né? Era usado por Hitler, Mussolini, né? Stalin, os grandes ditadores. E aí a gente tem aqui essa caricatura fazendo uma alusão ao Vargas com o Hitler, inclusive, né? Führer Getúlio von Vargas, né? Inclusive, em 37 a 45, o que está acontecendo no contexto europeu, gente? Quem que está governando a Alemanha nesse período? Adolf Hitler. Quem é que está governando a Itália nesse momento? Benito Mussolini. Tá? Quem é que está governando a Espanha? Quem é que está governando Portugal? Quem é que está governando o Japão? São líderes autoritários. O autoritarismo está no mundo inteiro e no Brasil não é diferente, tá? Com exceção da Inglaterra, Estados Unidos, que ainda são repúblicas democráticas, né? A França também, mas a França vai ser invadida pela Alemanha. Então o mundo é autoritário, o mundo está fascistando e o Brasil com Vargas não é diferente, tá? Bem, e quais são os pontos principais desse período aí, gente? Bom, como a gente está falando de uma ditadura, a primeira coisa que uma ditadura faz é ditar as regras, ditar as leis
E quando você dita as leis, você não precisa mais de Câmara, Congresso, Senado, todas as instâncias de debate de ideias e de formulação de leis. Então, fechamento das assembleias legislativas. Não tem mais Congresso Nacional, não tem mais senador, não tem mais deputado, não tem mais vereadores nos municípios, tá? Não precisa de gente discutindo leis, já que basta ditá-las, né? A gente tem extinção dos partidos e das eleições democráticas, então para que ter partido se não tem revezamento no poder? O Vargas é o único governante e ele vai nomear os seus governantes, os seus interventores lá nos estados e nos municípios, por sua vez, né? E fim do federalismo, né? O federalismo, vocês sabem, a gente já viu nas aulas lá de República, que é uma ideia de autonomia para as províncias, autonomia para os estados brasileiros, né? São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, cada um tem autonomia para criar suas próprias leis, suas próprias regras, né? Vargas vai centralizar totalmente o poder e vai acabar com o federalismo, dizendo, ó, todas as ordens, todas as leis que são emanadas aqui da capital, Rio de Janeiro, elas vão valer para o Brasil inteiro, de cabo a rabo, não tem essa de cada estado querer criar suas próprias leis, não, tá? Então, e Vargas, ele vai conseguir governar por muito tempo, tá? De forma autoritária, porque a gente já viu que em 1930 e até 37, ele, quando subiu ao poder, e o que ele fez, o que ele realizou de 30 a 37, foi conciliar interesses de várias classes sociais. A gente já viu que ele favoreceu muito os trabalhadores, criando as leis trabalhistas. Então as classes populares gostavam do Vargas, ele tinha apoio nas classes populares, nas classes trabalhadoras, porque ele tinha criado as leis trabalhistas, especialmente os trabalhadores urbanos, tá? O campo é diferente, porque o trabalhador rural ainda não vai ver suas leis trabalhistas sendo regulamentadas, né? O trabalhador urbano gostava muito. As classes médias também apoiaram Vargas. Vocês se lembram do movimento tenentista, né? O movimento tenentista, que era um grupo lá do exército, ligado às classes médias, militares de baixa patente, e que queriam, né, junto com a classe média, desenvolver o comércio, a indústria, né, a modernização da cidade, a urbanização, e Vargas vai subir no poder para fazer isso, e ele vai começar a fazer, né? E então, ele tinha um amplo apoio. Ninguém pode ser, por mais ditadura que seja, ninguém pode governar totalmente isolado. Então, além desse apoio, o Vargas também ele vai difundir muito a sua imagem, a sua propaganda nos veículos de imprensa do momento, né? Então ele vai criar um órgão muito importante chamado Departamento de Imprensa e Propaganda, uma sigla DIP. O DIP é um órgão fundamental porque ele cria a imagem do Getúlio Vargas para a população brasileira, tá? O território brasileiro é enorme, o cara que está no Rio Grande do Sul está muito afastado do cara que está em Roraima, né? O rádio, gente, é o veículo que vai unir essas pessoas, tá? O rádio ele une porque o cara que está lá no Tocantins está ouvindo o mesmo português do cara que está lá em Santa Catarina. O cara que está ouvindo o jogo de futebol lá no Rio de Janeiro, esse jogo de futebol também está sendo transmitido lá para o Mato Grosso, né? Então você tem uma unificação, o rádio ele unifica, você começa a ouvir a mesma programação, as mesmas músicas, a declamação das mesmas poesias, acompanhar a mesma novela, e entremeada por propagandas do Getúlio lá falando, meu povo brasileiro, né? Estamos fazendo isso para a economia, o Brasil possui tais e tais riquezas, tais diversidades. Tudo isso começa a criar um sentimento de identidade nacional, tá? O rádio é poderosíssimo. Teve uma época, inclusive a Unicamp cobrou há muitos anos atrás, né, uma prova que era toda temática do rádio, né? Então você tinha que saber tudo sobre o rádio, as consequências que o rádio traz para a comunicação, para a propaganda, para a política, para a identidade nacional e tudo mais, né? Então o DIP, esse departamento, ele vai coordenar a propaganda.
Ele vai criar também, por exemplo, em jornais, espaços para propagandear os feitos de Getúlio, nos cinemas, propagandas para propagandear os feitos de Getúlio, Vargas, 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 em tudo que é lado, de repente todo mundo só fala nisso, né? E o DIP também vai se propor a censurar meios de comunicação, ou seja, quem fala mal de Vargas está ferrado, né? O DIP vai lá e censura, não pode publicar. Se publicar no dia seguinte, o seu jornal lá, a sua redação do seu jornal amanhece toda quebrada, né? Então, propaganda e censura ao mesmo tempo, né? E aí a imagem do Vargas aqui, né? Ela começa a ser difundida, né? Principalmente com lemas, né? Como pai dos pobres, né? Então Vargas ele era apresentado como pai dos pobres, né? Por conta das realizações das leis trabalhistas. E ao mesmo tempo ele era conhecido também como amigo das crianças, né? Então essa ideia do paternal, do Vargas como um pai da pátria, olha só, ele está aí ao lado das crianças, as crianças gostam de Vargas, estão segurando o menino segurando uma bandeira do Brasil, a menina aqui, né? Então o lema, o Vargas era conhecido como um paizão, né? O pai das crianças, o pai dos pobres e amigo das crianças, né? E aí a gente tem por exemplo, o Repórter Esso, né? É um jornal que se propõe a falar, noticiar as notícias do Brasil todo dia, né? Às 19 horas, né? E aí todo mundo às 19 horas está ouvindo o Vargas lá falar com o povo brasileiro, né? Então cria-se muito um ícone, né? Ele cria também datas cívicas, né? Como as comemorações trabalhistas, né? Aí uma fotografia mostrando operários, né? Operários da cidade de Bangu, no Rio de Janeiro, por exemplo, saudando o presidente Vargas, fazendo uma passeata com banda de música atrás, bandeiras do Brasil para tudo que é lado ali, né? E eles estão ali, inclusive, né? Não acredito que no estádio do Vasco, né? Eles estão ali saudando, fazendo uma homenagem ao presidente Vargas, né? No campo da música também, né? O governo, dentro lá do DIP, do Departamento de Imprensa e Propaganda, o Vargas ele encomendava canções com teor político, com um teor favorável ao seu governo, né? Então, por exemplo, o samba, que era uma música marginal, que era uma música repudiada pelas classes médias, porque o samba ele tem origem na favela, né? Uma música de favelado, que originalmente canta temas como a preguiça, o direito à preguiça, contra o trabalho, né, que canta a malandragem, né, aquela figura do malandro, o malandro como alguém que tenta se dar bem na vida sem precisar trabalhar muito, né, que joga, que faz rolo, que vive de pequenos negócios, que vive de pequenos rolos, né, e tem esse estilo de vida malandro, ou seja, não trabalha muito e consegue levar a vida numa boa, consegue levar a vida de uma forma malandra, né? O samba, ele, que originalmente canta, vem desse grupo, né, social, ele começa a ganhar muito destaque, ele começa a ficar grande, né? E o Vargas, muito habilmente, ele fala, ó, o samba, a gente pode pegar o samba e eleger como a música nacional, a música brasileira, exportar isso para o mundo inteiro, né? Só que para a gente fazer isso, Vargas pensando, a gente pode chamar os melhores cantadores, aí, os melhores sambistas aí dos morros do Rio de Janeiro e falar o seguinte, ó, eu deixo vocês cantarem samba nas rádios, vão ficar famosos, vão vender discos, vão vão fazer shows, vão ganhar fama, mas vocês têm que trocar as letras e começar a fazer uma letra que não desfavoreça muito o trabalho, que não louve tanto a malandragem,
Porque eu, Getúlio Vargas, sou o pai dos pobres e eu criei as leis trabalhistas, né? Eu estou incentivando a indústria, a modernização do trabalho, eu estou inserindo o Brasil no ritmo do capitalismo do século XX. Então, vocês ficarem cantando samba aí de malandro, transforma um pouco a letra aí, mantém o ritmo, mas muda um pouco a letra, ameniza um pouco. E aí a gente promove os sambistas aí como os grandes músicos populares e o samba como a música brasileira. Então, o Vargas ele foi hábil em negociar com essas coisas, com essas manifestações culturais, né? E aí você tem, por exemplo, ó, comparações, né, de letras, como, por exemplo, a letra do Wilson Batista, que é um sambista carioca, em 1933, o samba na sua origem, o samba no seu nascimento, o samba cru. E depois de Vargas, depois dessa negociação com Vargas, aí o samba de Wilson Batista, as letras, né, em 1940. Então quero que vocês observem essa letra aí e me ajudem a analisá-la, né? A gente tem uma letra em 33 e outra letra em 34, em 40. O que aconteceu de 1933 até 1940? Né? Por que a letra, que diferenças tem nessa letra? Tá? Em 33 para 40. Qual é o teor da letra original e como que ela muda? Quais são as diferenças? Tá? Então, podem pausar o vídeo, podem ler a letra com atenção, podem inclusive ouvir a música aí, né? E vocês vão fazer essa análise como a avaliação, tá bom? Comparar os dois momentos aí dessa letra, tá? No primeiro ali, Wilson Batista com o meu chapéu de lado, tamanco arrastado. 1940, quem trabalha é quem tem razão, né? Em 33, lenço no pescoço, navalha no bolso. Em 1940, eu digo e não tenho medo de errar, né? Então, e por aí vai, ok? Vamos avançar para o próximo tópico, né? Que a gente vai falar agora da legislação trabalhista de Vargas, né? A legislação trabalhista é uma grande conquista aí do Getúlio Vargas, tá? Especialmente para os operários de São Paulo e Rio de Janeiro, que são as duas grandes cidades aí do Brasil, tá bom? Então eu vou dividir aí o vídeo e na próxima a gente continua.